Boa noite, povo de Deus, Shabbat Shalom a todos, glória a Deus, sejam todos bem-vindos a mais um culto ao Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, na tua casa, na tua vida. Shalom a você que está na sua casa, que nos acompanha agora, acompanha a transmissão desse culto. Deus abençoe você. Nós nos reunimos hoje com muita alegria para celebrarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor nesse culto. Eu quero convidar você a adorar a Deus conosco. Eu quero convidar você a ouvir a palavra de hoje. Eu tenho uma palavra especial. Eu convido você para ouvir toda a pregação hoje, tá bom? Vai ser muito importante a palavra de hoje. E nós vamos orar também e abençoar nossas casas, nossas famílias. Fica conosco em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Vocês que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Feche seus olhos. Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. O Senhor preparou este dia para que nós pudéssemos vir para a tua casa, te adorar, ó Deus, exaltar o nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por essa semana que se encerra. Queremos agradecer ao Senhor pela proteção, pela saúde, pela graça, pela paz, pela bênção. E hoje nós queremos pedir que o Senhor fique conosco, permaneça conosco. Esse culto que vamos fazer é para ti, aceita cada louvor, aceita cada oração, fale conosco na mensagem, ó Deus, escute o clamor daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, daquelas pessoas que nas suas casas estão orando conosco agora, pessoas que estão talvez desempregadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão orando por familiares que estão internados, pessoas que estão chorando porque perderam alguém, pessoas que estão desesperadas por alguma razão. Cremos que o Senhor nos ouve, cremos que a nossa oração chega nos céus e que a bênção do Senhor vem sobre nós nessa noite, ó Deus. Nos atenda, nos abençoe. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, sejam bem-vindos. Vamos adorar ao Senhor bem bonito nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Shalom, boa noite. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Shabbat Shalom. Aleluia. Você pode imaginar, você já parou uma vez para pensar, imaginando assim, né? Como seria Jesus, né? Imagina ele coroado de glória, com uma coroa, como rei. Se ele é rei, que eu e você nós somos? Nós somos príncipes, porque nós somos filhos do rei. Aleluia. Nós somos co-herdeiro da salvação, né? Nós somos cordeiros do trono de Deus. Então nós somos filhos do rei, né? E muitas vezes também eu fico imaginando como esse rei também, que é leão, que é um leão. Se Jesus é leão, nós somos filhos do leão, nós somos leãozinhos aí, amém? Nós somos guerreiros, e ele é rei, ele é Senhor. Aliás, ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, amém? Vamos adorar a ele. Derrama a sua vida no altar, entregue seu coração para ele. Glória a Deus, aleluia. Me aproximo do teu fogo, eu quero queimar, 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 e te ouvir chamar o meu nome e me apaixonar. Sem me exaltar, viverei pra tua glória, Senhor. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver para ti, eu quero viver para ti. Que o Senhor usa, não quero
quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés, que eu seja livre. Ouça minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Aleluia. Me aproximo do teu fogo, eu quero queimar, 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 e te ouvir chamar o meu nome e me apaixonar. Sem me entregar, viverei pra tua glória, Senhor. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés, que eu seja livre. Ouça minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés, que eu seja livre. Ouça minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Como águas profundas, tu esperas por mim, meu espírito me chama e eu vou, como águas profundas, tu esperas por mim, teu espírito me chama e eu vou, que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés, que eu seja livre. Ouça minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos seus pés, que eu seja livre. Ouça minha voz, eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Aleluia. Glória a Deus, que o leão venha rugir em nossas vidas, amém? Ele é o Rei. Aleluia. Tu és santo, Deus. Santo és o Senhor. Santo é Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de
Judá, tu és o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Tu és o rei, tu és o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Pai. Oh, Santo, Santo. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de
é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Claro, claro, o teu brilho é maior. Aleluia. Glória a Deus, aplauda Ele. Aplauda Ele. Amém. Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Receba o apóstolo agora em nome de Jesus. Abre o seu coração. Deixe o Espírito Santo fluir. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos, todos vocês na casa de Deus, bem-vindos para você que está em casa, que está nos acompanhando, está assistindo a transmissão desse culto, que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, eu quero ler um trecho da palavra de Deus, quero estudar algo com vocês hoje, porque eu considero esse tema muito importante para hoje, para essa data, ok? Eu acredito que aqui na nossa igreja, eu já ensinei várias vezes, as pessoas têm consciência, mas nós sabemos também que muitas pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, através do YouTube, através do Facebook, ainda não me ouviram falar sobre isso, e eu quero entender alguns princípios colocados por Deus, para a nossa vida hoje, para ser aplicado hoje, na prática, ok? Algo que Deus colocou no meu coração para nós tratarmos. Não desligue, olha, assista até o final dessa mensagem, assista até o final desse culto. Não será algo demasiadamente longo, tá bom? Eu vou simplificar bem, mas assista, porque eu creio que vai ser muito importante para você. Eu quero ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Hoje eu falei alguma coisinha sobre isso,
nos nossos grupos de WhatsApp, mas eu quero explanar um pouquinho mais a fundo isso aqui, nesse culto, nessa noite. Nós estamos às vésperas de uma eleição. Para você que está aqui na igreja, hoje é sexta-feira, mas está sendo transmitido somente sábado, ou seja, amanhã nós estaremos em eleição. E, queridos, o que mais nós escutamos pelas redes sociais, muitas vezes, é que crente não tem que se meter com política, cristão não tem que se meter com política, evangélico não tem que se meter com política, que política e religião não se misturam, uma série de coisas assim. Mas veja bem, eu quero entender pela palavra, o que a palavra de Deus diz. Não tem nada que a palavra de Deus não ensine. Deus deu regras, princípios específicos no que diz respeito à política. Quando alguém tivesse que eleger alguém como rei, ou seja, escolher um governante, Deus colocou regras. E essas regras, esses princípios, estão naquilo que nós conhecemos como Torá, a lei. Está lá nos primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então eu quero entender o que Deus pensa a respeito. Não adianta nós falarmos, tal igreja pensa isso, a igreja pensa aquilo, nós entendemos isso. Não, isso não interessa. O que interessa para mim é o que a palavra de Deus diz a respeito. O que Deus pensa. Então eu quero que você acompanhe, eu vou ler 3 textos, tá bom? Primeiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 21. Atos dos Apóstolos, para você que está em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Diz assim: o povo lhe rogou por um rei. Aqui o apóstolo estava falando de um tempo em que o povo de Israel chegou para o profeta Samuel e rogou por um rei. Eles estavam rogando a Deus, pedindo a Deus que Deus constituísse sobre eles um rei. E nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, tá bom? E Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, Deus deu-lhes Davi. Deus instituiu Davi como rei, sobre quem o próprio Deus testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Só para você entender o início dessa mensagem, o apóstolo estava contando de um período do povo de Israel, aonde o povo de Israel começou a clamar por um rei, aonde o povo começou a pedir que Deus constituísse um rei sobre eles. Eu quero ir para esse texto e ler esse texto com você. Então, a Bíblia diz que Deus, olha só, que Deus pegou um homem chamado Saul e o constituiu como rei. Depois, quando Deus tirou Saul do trono, existem algumas coisas importantes que eu quero que você note aqui. Saul foi colocado, Deus o colocou, Deus o instituiu, mas esse homem, a Bíblia deixa bem claro que Saul não tinha o coração de Deus. Saul tinha o coração do povo. Saul era um homem como o povo queria, como o povo desejava.
Então, como o povo desejava, Deus foi lá e colocou para eles. Depois, a Bíblia diz que Deus tirou ele do trono. Por quê? Porque Saul foi extremamente ímpio. Saul fez algumas coisas totalmente contrárias à vontade de Deus, até uma hora que esgotou, e Deus então tirou o trono dele. E aí o texto vem dizer e afirmar que Deus encontrou Davi, e Deus ainda testemunha dizendo: encontrei um homem segundo o meu coração. Primeiro Deus coloca no trono um homem segundo a vontade do povo. E depois Deus coloca no trono alguém segundo o seu coração, segundo a sua vontade. A Bíblia diz, irmãos, que todo governo é instituído por Deus. Todo governo. Todo governo. Eu quero que você entenda isso. Quero que você que está aqui entenda isso. Quero que vocês que estão em casa entenda isso. A Bíblia diz que todo governo é instituído por Deus. É Deus que institui. Porém, nós temos que entender, nós que vivemos aqui numa democracia, né? O que acontece? Nós temos o direito de escolhermos a quem nós queremos. Nós temos o direito de escolher quem nós queremos. E aí tem um problema sério, porque entra a questão da nossa escolha. E o que a Bíblia nos deixa de entendimento sobre isso é que Deus respeita a nossa escolha, e Deus vai lá e abençoa aquele a quem nós escolhemos. Se o povo escolher um líder mau, ruim, péssimo, é isso que o povo quer? Então Deus coloca as mãos e bota ele lá no trono. Deus põe aquilo que o povo quer. Deus põe até mesmo um péssimo governo, até mesmo um governo tirano, um governo ruim, Deus põe, foi aquilo que o povo quis. E existe exemplo disso na Bíblia. Existe exemplo. Eu comentei hoje rapidamente lá no grupo, né? Em alguns grupos, aliás, de WhatsApp, eu falei a respeito do seguinte: quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, o povo de Israel passou 400 anos escravos, e o povo de Israel queria sair da terra, queria sair da escravidão, e queria ir para onde? Para a terra conhecida como terra prometida, a terra de Canaã, que Deus havia prometido, que Deus tinha dado para eles. O povo queria isso, mas tem uma coisa interessante: o povo não queria ser comandado por alguém. O povo queria, mas o povo não queria direção de Deus. O povo queria, mas não queria ser guiado por Deus. O povo queria ir para a terra prometida, mas não queria que Deus colocasse alguém para guiar o povo. E não é assim que as coisas funcionam com Deus. Esse não era o projeto de Deus. Eles queriam ser livres, mas livres para viver a vida do jeito que eles quisessem. Então, quando Deus tira o povo da terra prometida, do Egito, para levar para a terra prometida, o texto bíblico diz assim, que Deus escolheu o caminho para o povo ir. E o caminho que o povo foi levado por Deus, logo de cara já teve um problema. Eles deram de frente com o Mar Vermelho. Deus já sabia o que ia fazer, mas Deus estava testando o povo. A primeira coisa que o povo fez, já começou a reclamar e já quis voltar para o Egito. Deus abriu o mar. Segunda coisa, acabou o que comer, daqui a pouco acabou o que beber. E a cada provação o povo já reclamava e queria retornar para o Egito. Eles preferiam ser escravos, morrer como escravos, do que experimentar a liberdade na direção de Deus. Isso não é diferente de hoje. O povo quer viver em liberdade, quer ser abençoado, mas quer estar livre do direcionamento de Deus. Não existe liberdade sem direção de Deus. Não existe liberdade sem bênção de Deus. Só que para ter a bênção de Deus,
nós entendemos pela palavra, nós temos que ouvir a palavra, seguir a palavra. Deus dá liberdade para o homem, mas Deus deixa expresso na palavra o seguinte: olha, eu ponho diante de vocês vida e morte, escolham. Eu ponho diante de vocês bênção e maldição, escolham. Deus ainda fala: eu aconselho que vocês escolham a vida para que vocês vivam. Eu oriento que vocês escolham a bênção. Mas se o homem escolher o que é errado, então o homem vai colher aquilo que o homem escolhe. Então veja bem, assim que o povo chegou diante da terra prometida, era para o povo entrar na terra prometida. Mas o povo queria a terra prometida, mas não queria batalhar pela terra, não queria conquistar a terra, não queria ter o direcionamento de Deus. O povo deu uma declaração, o povo falou assim, o povo disse dessa forma: nós preferimos morrer no deserto. Nós preferimos isso. Deus ficou tão irado que Deus falou: tá bom, então vocês vão voltar para o deserto e vai morrer no deserto. Vocês vão morrer no deserto. Nenhum de vocês que saiu do Egito vai colocar os pés na terra prometida. Nenhum de vocês vai ver a terra. Somente o Josué e Calebe, porque eles permaneceram fiéis. Aí o povo se desesperou e tudo mais, mas não adiantava. Deus fez o que eles queriam. Eles disseram que preferia voltar para o deserto e morrer no deserto. Deus atendeu. Queridos, nós temos que tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos. E isso vale para a nossa eleição amanhã. Tá bom? Por quê? Chegou um momento que o povo de Israel quis um governante. E Deus colocou um governante segundo o coração do povo. Deus, na verdade, Ele queria escolher alguém que governasse o povo. Uma pessoa que sempre tivesse temor de Deus, uma pessoa que sempre fosse dirigida por Deus, para que governasse o povo com justiça, para que o povo fosse abençoado. Mas o povo não queria. Eu vou mostrar esse texto para você, mas antes de mostrar esse texto, eu quero ir para um outro texto. Eu quero ir para um texto onde Deus estabelece um padrão para quem vai governar. Seja vereadores, prefeitos, sejam deputados estaduais, federais, sejam governadores, sejam senadores, sejam presidentes, sejam lá quem for. Deus estabelece um padrão. E esse padrão, eu quero que você acompanhe comigo. Esse padrão está no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14. Deus fala sobre política. Deus fala sobre política. Vamos lá. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e vocês tiverem tomado posse dela, e nela vocês estiverem habitando, e vocês pedirem: queremos estabelecer sobre nós um rei, como todas as nações que nos rodeiam. Vocês deverão estabelecer sobre vocês um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. Em outras palavras, Deus queria o seguinte: nós queremos um rei. Senhor, coloca um rei para nós. E Deus iria dar para eles um rei segundo o coração dele,
que julgaria o povo com justiça, que abençoaria o povo com justiça. Então Deus fala aqui, vocês devem escolher um rei que tenha sido escolhido por Deus. Hoje, como é que eu poderia entender isso? Nós precisamos escolher um governante a quem Deus escolheria. Uma pessoa que tenha um padrão que Deus escolheria. Uma pessoa que seja direcionado pela vontade de Deus. Mas como assim? Vamos ver o restante do texto. Vamos lá, continuando. Vocês não poderão nomear, ou não poderão escolher, não poderão eleger um estrangeiro que não venha dentre os teus irmãos israelitas. Ele, porém, não... Ok, deixa eu dar uma pausa aqui. Não poderá ser um estrangeiro que não seja dentre os teus irmãos. Primeiro ponto, ele tem que ter a mesma fé que vocês. Ele tem que servir o Deus que vocês servem. Esse era o primeiro ponto, padrão que Deus estava dando. Princípio. Isso é princípio. Depois Deus fala assim: ele não poderá, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará que o povo retorne ao Egito para aumentar a sua cavalaria, pois o Senhor ordenou: jamais voltareis por aquele caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. O que o texto está dizendo? Esse homem que vocês vão escolher, ele não pode ser uma pessoa que tenha ganância, que ao ocupar o cargo, ele queira enriquecer às custas do povo. Então Deus estava dando um padrão, um princípio. Versículo 18: quando ele subir ao trono do seu reino, ele mandará escrever num rolo para o seu estudo pessoal uma cópia da Torá, uma cópia da lei de Deus, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Ele trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente ao Senhor e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, toda a lei, bem como todos os seus mandamentos. Então, queridos, perceba que o desejo de Deus é que a pessoa a ser escolhida pelo povo, eleita pelo povo, tinha que ser uma pessoa que tivesse um padrão de vida diante de Deus. Essa pessoa, ela deveria ler a palavra de Deus todos os dias, estudar nela, aprender dela a vontade de Deus, para que ele vivesse, para que ele governasse o povo segundo os princípios da vontade de Deus, e assim o povo seria abençoado. Você consegue entender isso? Queridos, Deus não é contra a política, como muita gente fala. Só que Deus quer um padrão. Deus quer que aquele que trabalha na política tenha os princípios da palavra de Deus, para que o povo seja abençoado. Deus não quer colocar ninguém para governar o povo de Deus e fazer com que o povo sofra. A Bíblia diz assim, que quando o justo governa, o povo é abençoado, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Deus sempre escolheu e colocou pessoas no governo. Alguém fala: mas a política e a religião não devem se misturar. Isso é uma invenção diabólica. Isso é negar a própria palavra de Deus, sendo que Deus está dando princípios dentro da palavra para ser escolhido um governante, e está dando regras, princípios para que o governante ele trabalhe pelo bem do povo.
Deus escolheu José, todo mundo conhece a história de José do Egito, e Deus o colocou para governar, como governante de todo o Egito, abaixo de Faraó, e ele entendeu o projeto de Deus. Ele falou assim: Deus me constituiu para que eu provesse pão, para que as pessoas não morressem de fome. Deus o colocou para isso. E José foi tremendamente abençoado. Não só o povo foi abençoado, mas o Egito também foi. Deus escolheu Moisés e colocou Moisés na frente do povo, para que Moisés direcionasse, para que Moisés ensinasse. Depois Deus levanta quem? Josué. A Bíblia diz que enquanto Josué era vivo, o povo andou na presença de Deus, porque Josué tinha um padrão. Deus tinha falado para ele: medita nessa palavra de dia e de noite, para que vá bem em tudo que você fizer e você prospere. No final, Josué falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um padrão, ele vivia esse padrão. Então, enquanto Josué era vivo, o povo serviu a Deus. A hora que Josué morreu, e que as pessoas que tinham trabalhado com Josué também morreram, o povo descambou. Depois Deus levantou aquilo que a Bíblia chama de juízes. O apóstolo estava citando essa história, lá em Atos capítulo 13. Deus levanta juízes, pessoas que governariam o povo, que defenderiam a causa do povo, que julgariam o povo, segundo a vontade de Deus. O último deles foi Samuel. Mas aí começa um problema, e eu vou lá para o texto já já. Quando vem Samuel, depois da morte de Samuel, antes que ele morresse, ele unge Saul, porque o povo pediu. Só que o povo não queria um governante que tivesse o padrão de Deus. E Deus atendeu, eles queriam, Deus deu. Deus instituiu um cara que fez aquele povo sofrer. Depois Deus instituiu Davi, um homem segundo o coração de Deus. E depois você vai ver que a partir de então as pessoas vão brigando pelo poder, reis se levantaram, uns mataram os seus antecessores para tomar o lugar, poucos deles se levantaram e foram justos segundo a vontade de Deus, e com isso o povo sempre sofreu. Então Deus estabelece padrão aqui. Deus não é contra a política, Deus quer estabelecer pessoas que tenham o coração dele. Então, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Tem muita gente falando assim, que cristão não se envolve em política. Política e religião não se mistura. Eu quero que você entenda uma coisa, essa é uma ideia demoníaca, diabólica. Falo isso com toda clareza, porque existem pessoas que desejam, estão torcendo para que os homens de Deus, aqueles que têm temor a Deus, não entrem na política. Quanto menos o povo de Deus entrar na política, mais aqueles que estão lá e que são corruptos, terão condição de prejudicar o povo. Quanto menos homens de Deus estiverem na política, mais o ímpio vai governar, colocar pesadas cargas sobre o povo, defender o ímpio, defender o culpado e prejudicar o inocente. Até Salomão falou isso. Ele disse que ele viu isso acontecer. Ele disse que ele percebeu que a causa do inocente não era julgado com justiça, o inocente acabava sendo prejudicado, enquanto que as pessoas aceitavam suborno para livrar a cara daquele que era culpado. E é isso que nós temos visto. Mas qual é o desejo de Deus? Que aquele que vai ser eleito tenha temor de Deus no coração, que estude a palavra,
que pratique, que defenda as coisas que Deus defende. Mas aqueles que não querem isso, eles falam que quem é cristão não pode se envolver em política. Eles querem, eles aplaudem por isso, para que quem é de Deus não se envolva, porque assim eles vão ter direito de fazer o que quiser. E infelizmente muitas igrejas têm esse pensamento, porque desconhecem um texto como esse, onde Deus dá um padrão, e Deus ainda fala, vocês têm que escolher alguém dos seus irmãos, tem que ser alguém que Deus escolheria. E Deus termina dizendo, desse modo, esse rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, não vai se desviar da lei de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, assim ele prolongará o seu reinado e o governo dos seus filhos e descendentes no meio de Israel. Aquele que é justo, aquele que briga pelas coisas de Deus, aquele que briga para que leis justas, segundo a vontade de Deus, sejam instituídas, esse será abençoado por Deus. E Deus ainda prolongará os seus dias. Não foi o que aconteceu com Saul, porque o texto lá diz que Deus tirou Saul e instituiu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Agora, para o último texto, para nós encerrarmos, eu quero ler o texto que se encontra em 1 Samuel capítulo 8. Diz assim: quando Samuel ficou idoso, ele nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. Vou pular um pouquinho para não ficar muito longo. O que acontece? Os filhos dele não tinham o padrão de vida de Samuel. Não tinham. E aí o que aconteceu? O povo de Israel aproveitou a oportunidade. Vamos lá para o versículo 4. Por isso todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram conversar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: você envelheceu e os teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao redor. Para aí um pouquinho, queridos. Olha o tamanho da besteira que aquelas pessoas estavam falando. Samuel, constitua sobre nós um rei igual ao das outras nações, que governe com justiça sobre a nossa vida. Duas coisas estavam falando ali. Primeiro, que eles não estavam satisfeitos com o governo de Samuel. Samuel governava com justiça, mas não é o que eles queriam. Segundo, falar que os outros reis reinavam com justiça, isso é uma mentira, porque todos os reis ao redor, todas as outras nações, eram tiranas. Pessoas que escravizavam o povo, matavam o povo. E eles falam: eu quero que você institua sobre nós alguém que reina, que exerça a justiça, que governe sobre a nossa vida, como acontece sobre todas as outras nações. No entanto, essa expressão, constitua sobre nós um rei, a qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Por quê? Porque Samuel reinava sobre eles com justiça. É lógico que Samuel tinha que ficar machucado. E Samuel foi conversar com Deus. Então ele invocou o nome do Senhor e orou ao Senhor. E o Senhor, Deus, lhe respondeu em seguida. Deus disse assim: atende, pois, a tudo que esse povo te pede. Eles estão pedindo um rei assim? Constitua um rei então sobre eles. Pois
Olha só, porquanto não é a ti que eles estão rejeitando, é a minha própria pessoa que eles rejeitam, porque eles não desejam mais que eu reine sobre eles. Queridos, entenda, eles não queriam alguém que governasse sobre eles de acordo com o padrão de Deus. Para um pouquinho, olha para mim aqui, isso vale para você que está em casa. Nós estamos cheios de candidatos. Você tem a obrigação, ao escolher alguém, ir analisar a vida deles, para ver se o padrão deles, a forma como eles querem governar, a filosofia dos seus partidos, se está de acordo com o padrão de Deus. Muitas pessoas querem escolher esses governantes de acordo com o padrão que elas querem. Eu quero escolher esse, porque esse briga por essa causa, e nem sempre essa causa é a causa que Deus defende. Você está me entendendo? Ok? Olha só, Deus continua falando, tudo que eles têm feito comigo, desde o dia em que eu tirei eles do Egito, até o momento, foi, abandonaram-me e prestaram culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo com você agora. Agora, portanto, atende o que eles estão pedindo, contudo, você vai falar para eles, vai explicar para eles, os direitos que o rei terá sobre eles. Agora apertou. Deus falou, beleza, eles querem um rei dessa forma, eu vou dar. Mas você vai falar para eles o que esse rei vai fazer sobre eles. Presta atenção aqui. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo, que rogava por um rei, e ele declarou, esse é o direito do rei que reinará sobre vocês. Ele convocará os vossos filhos, e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Em outras palavras, ele vai para a guerra, esse rei terá o direito de ir para a guerra, ele vai convocar os seus filhos, e vai botar os seus filhos na frente dos carros de guerra. Os seus filhos serão os primeiros a morrer. Mas vocês querem? Tá bom. Versículo 12, ele vai determinar que alguns sejam comandantes de 1000 soldados e outros de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita, construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Em outras palavras, ele vai colocar os seus filhos para trabalhar para ele. Vai escravizar seus filhos. Vai colocar cargas pesadas sobre os seus filhos. Continuando, ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará igualmente os vossos campos e as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais. Sabe o que ele está falando? Vai tomar tudo que é de vocês e vai distribuir para outros. É isso que esse rei que vocês querem vai fazer. Vocês querem colocar ele? Tá bom. Então esse daqui vai ser o direito que ele vai ter. Depois ele continua, versículo 15, das vossas culturas, ou seja, daquilo que vocês cultivam, e das vossas vinhas, ele cobrará 10% e destinará para os oficiais, criados, eunucos e serviçais, os melhores entre os vossos servos e servas, os jovens, o gado, os jumentos, todos serão tomados conforme a sua vontade, para o seu uso particular. Queridos, existem partidos hoje, existem ideias de governo hoje que são assim. Eu tiro de você para dividir para o outro. Eu mando, eu faço, eu desfaço e ponto final, você não tem direito. Versículo 17, ele exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Sabe o que Deus estava falando? Ele vai colocar pesados impostos sobre vocês.
Então naquele dia vocês reclamarão com grande voz contra o rei, que vocês mesmos escolheram. Porém, o Senhor Deus não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Muita gente fala assim: tal prefeito, tal governador, tal governante, tal isso, tal aquilo, está fazendo o povo sofrer. Por quê? E vai clamar a Deus. Aí vai para a igreja: ah, Deus, por que o Senhor não faz uma coisa? Por que o Senhor não resolve? E alguém ainda fala assim: nós estamos orando e parece que Deus não atende. E não vai atender. Não vai. Porque aqui está escrito na palavra: vocês vão clamar naquele dia contra o rei que vocês escolheram, e Deus não ouvirá vocês. Sabe por quê? Porque Deus coloca na tua mão o poder para você escolher quem tem o coração de Deus. Deus coloca na nossa mão para escolher e eleger alguém que tenha o prazer de ler a palavra, de buscar o conhecimento de Deus e de falar: eu vou governar segundo a vontade de Deus, eu vou defender o direito da família, vou defender isso, vou defender aquilo, porque é o que Deus gosta, é o que Deus quer. Mas como as pessoas preferem escolher o contrário, Deus põe, Deus institui. Não pensa você que é o diabo que põe, não é não. Deus institui, todo governo é instituído por Deus. Se o homem quiser um governo corrupto, Deus vai colocar o governo corrupto. Se o ser humano quiser um governo maligno, Deus vai instituir sobre eles um governo maligno. E a hora que ficarem reclamando, Deus não vai ouvir o seu clamor. Então, queridos, eu estou falando tudo isso para que você entenda. Amanhã, dia em que você vai escolher alguém, pense bem em quem você vai eleger. Escolha quem tem um padrão segundo o padrão de Deus. Escolha alguém que vai defender a tua causa como Deus defenderia. Não se engane. O padrão de Deus está na Bíblia, os princípios estão lá. Tudo que estiver contrário a isso não vem de Deus. Não vem. E se você eleger e colocar alguém que não tenha o padrão de Deus, não chore depois, não reclame depois, porque daí vai passar 4 anos reclamando. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: quando alguém fala esse negócio de política não pode se meter com religião, religião não pode se envolver com política, é uma forma de fazer com que você não vote em homens de Deus. Enquanto isso, aqueles que são contrários estão bem quietinhos, eles vão eleger quem eles querem. E essas pessoas vão governar a tua vida. E você vai sofrer. Então seja consciente, existem uma quantidade enorme de pessoas, homens e mulheres de Deus. Sabe o que eu penso? Tem muitos candidatos que querem se reeleger e reeleger. Está na hora de nós darmos oportunidade para aqueles que são servos de Deus e que nunca entraram. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei agora há pouco, eu bati foto. Todos os dias que eu chego aqui na igreja, está cheio de propaganda política na porta da igreja. As pessoas veem que é uma igreja e não respeita, fica enchendo de propaganda política como se fosse resolver alguma coisa. Como se eu fosse pegar aqueles papeizinhos e dar para os irmãos, para vocês votarem nessas pessoas. Vem encher de lixo a porta da igreja. E hoje, a hora que eu cheguei, uma determinada candidata, jogaram papéis por debaixo, uma quantidade de papéis por debaixo da igreja, por debaixo da porta. Se a pessoa não respeita a nossa casa, se não respeita a casa de Deus, não vai respeitar você. Não vai respeitar o povo. Então, queridos, Deus nos dá padrão para escolhermos quem vai governar sobre a nossa vida. Deus nos dá princípios.
A Bíblia é clara. As igrejas deveriam ensinar isso. Nós somos cidadãos, isso é cidadania. Pagamos nossos impostos e temos os nossos direitos. E temos o direito de nos candidatarmos, e direito de nos elegermos, e direito de escolhermos alguém que seja segundo o padrão de Deus. Então, tome cuidado com os conceitos. Quando alguém fala, olha, nós não votamos em tal pessoa porque é crente, não votamos em tal pessoa porque é pastor, não votamos em tal pessoa porque é um rabino, não votamos em tal pessoa. Queridos, entenda uma coisa, Deus quer homens e mulheres dele no governo da cidade, para que a cidade seja abençoada. E ao aceitar a ideia de que nós não podemos nos meter com política, é tudo que muitos governantes, que muitos políticos e que muitos partidos desejam, que nós não nos envolvamos com isso. Assim é colocado quem eles querem, pessoas muitas vezes de coração maligno, filosofias de partido malignas, e vão governar sobre você. O povo vai sofrer, o povo vai gemer, aí vai buscar a Deus e Deus não vai ouvir o clamor. Então seja consciente na hora que amanhã você for votar. Esse negócio, eu não vou votar não, eu vou ficar em casa, está aí umas ideias aí, olha, o preço da gasolina está mais caro do que os R$3 para você justificar, então fique em casa. É tudo que algumas pessoas querem. Saia da tua casa e exerça o teu direito, vai votar. Escolha alguém segundo o coração de Deus, alguém que Deus escolhesse, alguém que Deus escolheria. Vai votar. Eu vou votar em branco, não vou votar. Vai lá e vote, vote consciente. Use o seu direito, é teu direito, ninguém pode tomar isso. É um direito constitucional. Assim você será abençoado, a tua casa será abençoada. Afinal, nós queremos que a nossa cidade seja abençoada, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você. E eu quero fazer uma oração especial hoje. Eu quero fazer uma oração especial. Eu quero fazer uma oração especial. Eu quero orar pelas eleições de amanhã. Eu quero orar para que Deus institua pessoas segundo o coração dEle. E que Deus nos dê sabedoria para fazermos o que é certo. Feche seus olhos, todos vocês. Pai querido, nós estamos às vésperas de uma eleição. E nós sabemos, ó Deus, que durante 4 anos os nossos municípios serão governados por aqueles que nós escolhermos. Se escolhermos bem, se escolhermos pessoas segundo o teu coração, os nossos municípios, como a nossa cidade aqui, será abençoada. Nosso povo será abençoado. Mas se escolhermos mal, nós vamos sofrer. Eu quero te pedir, Senhor, 2 coisas. A primeira das coisas, eu quero te pedir que o Senhor nos dê sabedoria para as pessoas, para os moradores, para o povo da nossa cidade, para que seja sábio, porque entendido todos são. Todos entendem o certo e o errado, mas que o Senhor nos dê sabedoria para escolhermos o certo e não o errado. Sabedoria para escolhermos o que é bom, sabedoria para escolhermos o melhor candidato, sabedoria para escolhermos homens de Deus, para que assumam o governo dessa cidade. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor também institua homens de Deus, que o Senhor coloque para governar, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura,
que o Senhor coloque homens que têm temor a Ti. Eu oro com toda a sinceridade que sejam eleitos homens de Deus, que têm temor ao Senhor, que criem leis que abençoem o povo, que lutem pelo direito do inocente e que não aceitem suborno para defender o culpado, que lutem para que o povo seja abençoado, para que a nação seja abençoada. Institua, Senhor, nós te imploramos, pedimos, homens segundo o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua família, como sempre fazemos em todo Shabat. Fica junto com a tua família. Fica junto. Você que está em casa, queridos, ore por tua casa nesse momento. Pai eterno, nesse Shabat nós queremos abençoar nossa casa, nosso lar, nossa esposa, nossos filhos e filhas, nossos netos, genros, noras, nossos parentes. Eu oro por toda a minha casa, oro pela minha mãe que está com bastante idade, oro pela minha esposa, pela minha nora, pelos meus filhos. Eu oro, Senhor Jesus, pelos meus netos. Eu oro pelos meus genros. Eu oro, Senhor, pela minha família, irmãos, parentes. Eu oro, ó Deus, por nossa casa, para que haja saúde, proteção, guarda, dê provisão, dê trabalho, serviço, emprego, que ninguém passe necessidade, que não falte o que comer, não falte o que beber, não falte o que vestir. Senhor, cuide das nossas famílias, cuida dando saúde, guardando de todo mal. Dê, Senhor, sobre nossas famílias, nossos lares, a proteção e a bênção que a nossa casa precisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que a pastora Fran, ela ore pelos dízimos hoje, pelas ofertas, tá bom? E eu já aproveito, enquanto ela vem aqui, eu quero falar para você o seguinte, que durante toda a nossa transmissão, você tem aí um QR Code, onde tem as informações da conta bancária desse ministério, de como você pode ofertar através de um cartão. Eu queria falar para você o seguinte, meu amado, se você tem sido abençoado por esse ministério, oferte, seja um parceiro ministerial, não importa a quantia, mas oferte nesse ministério. Você pode enviar uma doação e vai nos ajudar. Por quê? Não vem dinheiro para esse ministério de lugar nenhum, são aqueles que amam esse ministério. São pessoas daqui e pessoas de vários lugares que amam esse ministério, que resolvem ofertar para abençoar essa casa. Essa casa, ela está aberta para todos vocês. Aliás, nós convidamos você para que venha participar conosco dos nossos cultos, tá bom? Inclusive domingo, amanhã tem eleição, né? Mas nós vamos fazer o nosso culto de manhã. É um período de 1 hora só, 1 hora e pouquinho, mas vem participar do culto. Vem participar do culto, tá bom? Vamos adorar a Deus todos juntos. O endereço também está na tela aí na nossa transmissão. Vem participar dos cultos. Todos os cultos nós estamos orando pela família, para que Deus cuide, proteja e restaure a tua casa. Então, eu convido você, esteja conosco amanhã, tá bom? Depois você vai votar, nós também vamos fazer isso. Aqueles que são pessoas preferenciais, né? Dependendo da idade, você tem um período para você votar, das 7 da manhã até as 10 horas. Vai votar, tá bom? Vai votar. Vai votar. Só não saia da sua casa se você não puder, tá bem, queridos? Nós vamos orar pelo dízimo e pelas ofertas. E depois eu vou dar a bênção para encerrarmos esse culto. Shalom, irmãos.
Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Você é um guerreiro, né? Que aqui está chovendo muito na nossa cidade, mas você veio para glorificar o nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por isso. Vamos levantar as nossas mãos, é hora de nós orarmos pela nossa vida financeira. Se tem algo que você queira na sua vida financeira, é agora. Não perca tempo, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, ó Pai, a vida financeira da igreja, principalmente dos irmãos que estão aqui nesta noite, que vieram para louvar, glorificar, ouvir a Sua palavra, e que palavra abençoada. O Senhor tem aberto os nossos olhos para ouvir a Sua palavra e entender a cada dia. Obrigada, Senhor, obrigada pelas ofertas deste dia, pelo dízimo, pela vida financeira de cada um de nós, pelos nossos empregos, por aqueles também que estão atrás de emprego. Eu declaro as portas abertas para aqueles que estão desempregados, porque eu sei que assim haverá alimento na casa do Senhor. Obrigada por aqueles que já entenderam e têm trazido seus dízimos e as suas ofertas na casa do Senhor. Obrigada, Deus, fica conosco, assim como o Senhor nos trouxe aqui em segurança, nos leva para a nossa casa também em segurança, no nome de Jesus, e amém. E a nossa vida financeira está nas mãos de Jesus nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Queridos, nós vamos encerrar esse culto. Eu quero lembrar para você, amanhã, 9h30 da manhã, estaremos aqui, das 9h30 até as 10h30, 15 para as 11 no máximo, tá bom? Então, convido você para vir, para participar do culto conosco, e Deus seja louvado na tua vida, na tua casa, na tua família. Levante suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Shabbat Shalom a todos, Deus te abençoe.